Olá, nós estamos aqui de volta ao nosso estudo de esquadrias, falando sobre janelas. E o natural agora, seguindo o padrão do curso, seria nós estudarmos as propriedades de instância, né? As propriedades de instância de uma janela são bem similares, né? São até mais restritas do que as de portas, né? Então, eu não vou detalhar cada elemento aqui novamente, porque a gente já viu, né? Só vou dar uma repassada aqui. Que nível, né, o nível de referência, o nível ao qual essa janela está associada. A altura do peitoril, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né, vai coordenar a altura da parte inferior da janela em relação ao nível de referência. Como eu estou com o elemento selecionado, comentários, são comentários específicos desse tipo de janela, né. Marca é aquele elemento incremental atribuído pelo próprio Revit, que não admite sobreposições. A questão de fase, né, que a gente já mencionou também no vídeo anterior, vamos ter uma aula específica sobre fases. E a altura da extremidade, só lembrando que ela vai depender de como a família foi concebida, e quando eu altero a altura da extremidade, consequentemente eu altero a altura do perfil, porque a altura da janela ela já é definida no tipo da família. Ok? Então vamos, nesse vídeo aqui, aproveitar para fazer algumas revisões e avançar um pouquinho no assunto de visibilidade. Bom, procedimento padrão de janela, vem aqui, seleciono o comando janela. Aqui tem as janelas carregadas, né? Eu estou continuando no mesmo exercício da aula anterior. E o primeiro assunto que eu queria revisar é com relação a distribuir as janelas igualmente. Vou pegar essa janela aqui de 1,20 por 60. Vou colocar aqui. Eu comentei já no vídeo anterior que o Revit ajuda a gente a centralizar ela em uma parede, né? Em determinado ponto, ele acha duas cotas iguais, significa que ela está centralizada na parede. Então, posicionando a porta aqui, ela já estará centralizada automaticamente. Quando eu vou colocar uma outra janela, ele faz a mesma coisa tomando como referência agora a janela mais próxima e não a parede como um todo, né? Isso ajuda bastante. No entanto, muitas vezes a gente coloca janelas e modifica o ambiente, né? E depois quer centralizar essas janelas ou distribuir uniformemente. Só por questão de composição aqui, eu vou desenhar uma parede nesse finalzinho aqui, ok, alinhado com aquela. Bem, a gente já viu esse procedimento, né? Então vou passar bem rapidamente. Eu uso sempre cotas auxiliares, né? Vou lá em anotar, cota alinhada. Aqui é importante escolher, né, se é face da parede ou se é eixo da parede ou centro do núcleo. Se aqui me interessa uma estética, né, em relação à visualização externa ou interna, eu vou usar a face da parede, né? Então seleciono aqui mais próximo, ele seleciona já a face externa dessa parede. Toda janela ela possui um ponto central, né, um eixo passando pelo meio dela. Então clico nesse eixo e não posiciono a cota, né? Eu preciso que a cota seja no modo contínuo. Então eu coloco agora no eixo da outra parede, no eixo da outra parede e finalmente na face da outra parede, e aí sim posiciono esse conjunto de cotas, né, as cotas contínuas. E quando eu termino esse procedimento, aparece um EQ aqui, sinal de equal, né, igualdade. Eu clico aqui e automaticamente as janelas são distribuídas. Só que o que aconteceu aqui? Ele distribuiu o espaço entre a face, né, e o eixo da janela. Não me gerou um resultado satisfatório, né, porque eu gostaria de repente que deixasse aqui uns 50 centímetros e 50 centímetros aqui que fossem iguais à distribuição entre as janelas. Tá, ok? Então vou dar um Ctrl Z aqui, vou voltar, Ctrl Z. E o que eu vou fazer nesse caso aqui? Vou selecionar essa janela, ele me dá as cotas temporárias. O que eu faço? Eu boto aqui, por exemplo, 50 centímetros. Eu quero fixar uma distância de 50 centímetros entre as janelas, né? Quando eu clico nesse sinalzinho aqui de cota, né, essa cota aqui é temporária, ela só existe porque esse elemento está selecionado. Eu clico aqui, ela passa a ser uma cota de verdade, vamos chamar assim.
Então seleciono essa cota e agora fecho o cadeado. Ok, vou fazer a mesma coisa aqui, vou clicar, seleciono essa cota aqui, torno ela definitiva, clico na cota, fecho o cadeado. Então agora eu amarrei o afastamento entre elas. Se eu vier agora aqui clicar, ele aparece essa cota temporária, né? Eu posso vir aqui e colocar 50. O que vai acontecer? Todo o conjunto se moveu porque eu tenho duas cotas amarradas, né? Se eu tentar fazer a mesma coisa aqui agora, botar aqui 50, ele vai para o outro lado, e aí eu vou ficar brigando, né, para lá e para cá. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma cota clicando aqui no eixo dessa parede e na face dessa parede. Clico aqui, aperto o sinal de equal e aí sim ele redistribui, né, pelo eixo dessa parede, igualmente aqui esse canto e esse canto. Se eu quisesse, no entanto, que todos esses segmentos aqui, aqui, aqui e aqui fossem iguais, aí não tem jeito, tá? Eu tenho que fazer contas. Tem que medir o comprimento daqui, subtrair o comprimento das janelas e dividir por 1, 2, 3, 4 elementos e aí colocar esse resultado como afastamento aqui nessa cota. Uma outra observação que eu queria fazer, também a título de revisão, é que durante a inserção de janela eu posso clicar aqui, ó, e selecionar imediatamente o identificador que eu gostaria de usar para ela e definir que eu não quero colocar o identificador agora, né? Porque muitas vezes a gente ainda está começando o projeto, né? E não definiu quem é P1, quem é P2, né? A gente quer definir isso depois, numa fase posterior, para fazer uma adequação lógica, né? Eu estou usando primeiro uma porta de 60, mas de repente eu vou escolher que a porta de P1 vai ser a P80 e eu não tenho ela ainda, né? Ou eu não tenho ainda uma relação de todas as esquadrias que eu vou usar no meu projeto, né? Então eu posso retirar aqui, ó, identificar na locação. Ele está em branco, né? Antes ele estava em azul aqui, né? Denotando que nós vamos identificar na locação. Eu tiro isso, coloco as minhas janelas e posteriormente eu posso fazer essa alocação. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui em anotar, né, que é o menu que dá acesso a elementos gráficos, e peço aqui em identificador, identificar por categoria. Ok? Eu escolho aqui ou não chamada de detalhe, né, no caso aqui eu não quero, clico esta janela e digo para ela que essa vai ser a J1. Aqui ele está identificando que tem marcas duplicadas porque eu já tinha usado o J1 nesse projeto. Não tem problema porque eu não tenho nenhum elemento associado nesse momento. Tá, ok? Então isso é uma decisão que a gente tem que tomar no início do projeto. De qualquer modo, isso também poderá ser modificado quando fizermos a tabela de janelas, né? Então volto lá em anotar, identificar por categoria, e aí eu vou identificando as outras janelas, e como ele identificou que é o mesmo tipo, ele já vai colocar J1 para elas. Beleza? Então, a gente pode sim identificar as janelas posteriormente. Tá, ok? É até uma prática comum, né? Uma prática positiva. A menos que a gente já tenha o projeto definido e já queira ir qualificando as esquadrias. Isso valerá também para portas. Vou inserir uma outra janela, também uma revisão da aula lá do curso básico, mas eu vou expandir um pouquinho as opções. Eu quero colocar aqui agora uma janela, um basculante, né? Uma janela mais alta. Por exemplo, a janela maxiar de 1200 por 600. Quando eu coloco em planta, ela ficou legal. Agora eu vou olhar isso aqui de frente, né? Eu vou olhar pela vista, pela elevação 4, que é a elevação sul. E normalmente essa não é a situação que eu tenho, né? Eu tenho as janelas niveladas por cima. E aqui eu posso ter vários procedimentos. Se eu tiver o valor do peitoril, né? Aqui, lembrando, eu cliquei no elemento, a caixa de propriedades passa a refletir as propriedades de instância. E repare que a altura do peitoril aqui está 95, né? Eu não quero fazer conta, eu quero que ela esteja alinhada aqui por cima. Então eu prefiro vir aqui, peço para alinhar com esse, lembrando primeiro quem é certo, depois quem é errado, né? Alinhei, ficou beleza. Se eu quiser restringir, eu não gosto muito de usar restrição nesses casos, né? Primeiro que dificilmente a gente vai mover essas janelas
verticalmente. E o segundo, que às vezes eu tiro essa janela, ele vai me emitir uma mensagem de que foram removidas restrições, né? Então as restrições devem ser usadas com certa restrição, tá ok? Não é uma coisa que a gente vai sair restringindo as coisas. Vou deixar assim como está, ok? Clicando nessa janela agora, eu vejo que o peitoril dela passou a ser 1,50. Muito bem, ficou ótimo na elevação. Vamos voltar lá para a planta do térreo. E agora nós vamos verificar, olha, que houve uma interferência aqui. Por quê? Por causa daquela visibilidade. Relembrando, nenhum elemento selecionado. As propriedades aqui são as propriedades da vista. Tá, ok? E entre essas propriedades, eu tenho aqui faixa de vista, né? Onde eu tenho que o meu plano de corte ele está a 1,20. Vou pegar uma outra janela aqui, né? Início janela, né? Então o que eu vou fazer? Carregar a família, tá? Vou escolher do próprio Revit. Janelas, vou selecionar aqui simplesmente essa deslizante com alisar, tá, ok? Vou abrir, ele carrega no projeto, carreguei aqui essa janela, né? Vou ver os tipos que ela tem, né? Vou colocar uma janela aqui, vou colocar um outro tipo de basculante, né? Vou criar a partir desse, vou duplicar e vou criar aqui, vou simplesmente chamar de 80 por 60 basculante, ok? E vou mudar aqui a altura de 60 e a largura para 80. Aplicar. Ok. E aqui nas propriedades de instância, se ela tem 60, para ela ficar a 2,10 menos 60, eu vou colocar a altura do peitoril a 1,50 m. Aplicar. Coloquei. E acontece uma situação aqui que a gente já viu lá no curso básico. Se eu for lá na elevação, eu vejo que a janela está presente. Volto para a planta do térreo, ele continua não mostrando por quê. Porque essa janela ela está acima da linha de corte. Eu vejo na elevação 4 lá que ela passa, né, o corte passa aqui embaixo, a 1,20, e ele não visualiza essa janela. Como é que a gente contornou isso? Né, isso aqui é uma revisão. Né? Se eu vier aqui, abrir uma janela, uma window, né, de seleção, eu vejo que a janela está efetivamente lá naquela posição. O que eu fiz? Eu fui lá em vista, criei em vista de planta, eu criei uma região de planta. Eu entro no modo croquis, desenho, né, porque eu não preciso necessariamente ter um retângulo, né, eu posso ter qualquer figura. Clique em modificar e termino o croquis. Tem uma região de planta. O que eu faço para essa região de planta? Seleciono. Venho aqui em faixa de vista, né, e determino que a altura de corte dela vai ser 1,80 m. Aplicar, ok, e a janela passa a ser visível. Esta linha aqui, tá, e todas as linhas que você vir em verde, tá, nesse verde aqui, ela não será plotada, impressa. E se eu tiver outras janelas desse mesmo tipo, eu posso simplesmente copiar essa região de planta e ela já estará funcionando. Muito bem, resolvemos parcialmente o problema. Eu poderia, em vez disso, em vez de criar essa região de planta, modificar a faixa de vista. Mas isso vai interferir na visibilidade de escadas, de outros elementos, e até por questão de norma técnica brasileira, nosso corte padrão passa a 1,50 m. Só antes um comentário pessoal. Eu acredito que se eu colocar a faixa de vista para 1,80 m, ele vai atender a, sei lá, mais de 80% dos projetos. Então eu posso adotar isso como padrão. Lembrando que isso vai interferir na visibilidade de escadas e outros elementos, por exemplo, meias paredes, né? Então tudo isso será efetivamente influenciado pela faixa de corte, porque ela se aplica a toda a vista e não a todo o projeto. Tá ok? Eu estou coordenando a faixa de vista para esta vista, que é a vista da planta, pavimento, térreo. Repare aqui, se eu só copiar esse elemento, né, daqui para cá, abrangendo essa janela, como eu falei, eu vou ter o mesmo resultado positivo. Muito bem, vamos a um próximo problema, que seria uma questão de representação. Só antes eu gostaria de relembrar aqui que existe também o nível de detalhe. Se eu passar para o nível de detalhe médio,
ou para o nível de detalhe baixa resolução, né? Eu altero alguns elementos, a visibilidade, né? No caso aqui, às vezes, essa planta, né? Eu posso querer na escala 1 para 50, e a quantidade de rebocos e linhas aqui acabam se tornando um grande borrão no meu desenho, né? Então, só lembrando que eu preciso ter o nível de visibilidade aqui associado, tá certo? Vamos voltar aqui para o modo resolução fina. Vamos colocar a média aqui, né, para não ser tão detalhista assim. E vamos ver o assunto novo, que seria exatamente essa questão de representação. Normalmente, nos nossos projetos, né, no nosso, vamos chamar assim, vício de CAD, mas não é só um vício do CAD, né, porque é uma representação de norma, tá ok? E antes, só um detalhezinho, eu estou fazendo um vai e volta, lembrando que as setinhas aqui indicam o lado externo, né? Reparem que esse vidro está para dentro, né? Eu clico aqui na setinha e mudo o vidro para fora, para ter certeza aqui, ó, de que todas as janelas estão realmente com o lado externo para fora. Beleza. Qual é o meu problema agora? Eu gostaria que essa janela alta fosse representada como determina a norma brasileira, ou seja, uma linha tracejada aqui, duas linhas tracejadas no meio. Tá? Só a título de exemplo, claro que cada um vai fazer a sua representação de projeto da forma que melhor lhe convier, né? Porque existe a norma, mas ela não é tão rígida nesse aspecto. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso, agora, esse é um assunto novo, tá? Prestem atenção, que pode ser muito útil. Clico nessa janela, né? E eu vou lá em editar família. Eu abro o meu editor, eu clico aqui em vista. Em plantas de piso, né, eu quero linha do piso, que ele chama aqui, né, que seria a vista superior. O Revit, quando se trata de famílias, né, para cada elemento, você determina a visibilidade dele. Aqui eu estou falando do editor de famílias, tá ok? Aos poucos a gente vai se familiarizando com esses elementos. Por uma questão de facilidade, eu vou aqui em VG, né, relembrando. Eu peço aqui categoria de anotação e retiro exibir categoria de anotação nessa vista. Tá? Some todos os elementos aqui. Eu posso selecionar cada elemento, né, e determinar aqui em visibilidade sobre a posição. Eu clico aqui e eu determino. Olha, esse elemento está programado para ser exibido na frente, atrás, na esquerda e direita. Reparem que quando a gente colocou lá em planta, vou cancelar aqui, ó, Ctrl Tab, para voltar no nosso desenho lá da planta do Ter. Reparem que aqui o alisar, ele não é exibido quando a janela é cortada. Reparem que eu não dei um Save As, tá? Então estou trabalhando na família do Revit. Não é adequado, né? Sempre eu vou bater bem nesse conceito. Deixa as famílias do Revit, as famílias do CAD Norma Revit, como elas estão, porque elas servirão de fonte para outras, né? O ideal é que você, quando você vai modificar uma família, você vem em arquivo aqui, no Rzão, salvar como família, e vai lá nos meus documentos. A gente separou já uma pasta lá, meus padrões Revit, janelas. Vou colocar aqui janela basculante, teste de visibilidade. Ok? Vocês coloquem o nome mais adequado aqui. Eu peguei uma janela qualquer, né? Estudem a melhor janela para os seus projetos e coloquem o nome dela aqui, de modo que você bata o olho, vai ter uma lista grande de janelas e você identifique cada janela. Ok, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar esse elemento aqui só a título de teste. Vou segurar o Ctrl, selecionar esse elemento aqui e eu posso determinar aqui em visibilidade. Clico em editar e vou determinar que elas sejam visíveis sim quando eu cortar a planta, só para mostrar bem o que eu estou falando. E além da exibição específica da vista, né, ou seja, em qual vista elas vão ser exibidas, eu também determino em qual nível de resolução, aqui que eu mencionei, ela vai ser, cada elemento, né, vai ser exibido. Aqui ele está programado para ser exibido em todos os níveis de detalhe. Eu vou retirar aqui do nível de detalhe baixo e do nível médio também, tá? Vou torná-la visível apenas quando eu estiver em alta resolução. Clique em OK. O que eu faço agora? Salvo esse desenho, já é outro arquivo, e peço para carregar no projeto.
nada foi alterado, porque, novamente relembrando, eu carreguei no projeto, mas os tipos já inseridos, eles continuam com o tipo anterior. Então eu venho aqui e peço aqui a janela basculante teste de visibilidade, 80 por 60. Reparem que ele, como eu dei um save as, ele carregou consigo todos os tipos existentes naquela família. Tá, então eu vou mudar para esse tipo. E nada aconteceu porque eu estou no modo de resolução média. Se eu vier para o módulo de resolução fina, olha lá, o elemento que eu determinei passou a aparecer. Tá ok? Então, com base nesse conceito, vou vir aqui novamente, editar a família. Essa janela aqui especificamente, tá? Não sei se dá para visualizar bem aqui no vídeo. Então, eu tenho elementos aqui 3D, né? Por exemplo, aqui a extrusão que é o vidro. Né? E se eu for lá em editar a visibilidade, eu reparo que ele não está qualificado para aparecer quando esse elemento é cortado, porque senão apareceriam essas duas linhas lá na minha planta baixa, tá ok? Então eu tenho nessa planta aqui elementos 3D e elementos 2D, né? Sobre aqui mais um preto realmente, né? Porque os elementos aqui estão meio em cinza, né? Os elementos 3D, que eles estão designados para não aparecer. E eu tenho elementos aqui que são os elementos 2D, tá ok? Mais uma vez, puxando uma lembrança, eu estou aproveitando um bloco já pronto, né, e modificando as suas propriedades. Porque como eu mencionei nesses últimos vídeos, a gente já viu que fazer janelas é um procedimento, né, um pouquinho complexo. Né? Então o que eu vou fazer? Eu não quero essa representação. Então eu venho aqui e seleciono esse elemento 2D, né? Eu verifico aqui, quando eu passo aqui, eu cliquei o Tab para selecionar a cadeia. Repare aqui embaixo, né? Cliquei o Tab e está me indicando que eu vou selecionar uma cadeia de paredes ou linhas, que no caso aqui são linhas, e vou simplesmente deletar. Vou deletar também esse elemento, né? Mantive essas duas linhas. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar essa linha e vou estendê-la. Eu posso usar aqui o grip, né, para estendê-la até aqui. Tinha algumas restrições aqui do próprio bloco, eu vou remover. Vou pegar esse elemento aqui e vou esticar até aqui. Aqui tinha algumas restrições, também vou remover. E essas duas linhas aqui, essa, seguro o Ctrl e essa daqui, são linhas. O que eu vou fazer? Mudar a subcategoria para linhas ocultas, projeção. Ficaram linhas tracejadas. Vou voltar lá na planta baixa. Vou tirar a espessura. Esses elementos que estão aparecendo aqui efetivamente na janela, esses são os elementos 2D. Né? Então, eu teria que retirar todos esses elementos aqui do 2D para realmente qualificar a janela. Aqui, por exemplo, eu fiz o contorno, né? A família está programada para fazer o contorno do alisar. Eu posso não querer nada disso. Tá, ok? Então o que eu vou fazer? Vou voltar lá na planta baixa e vou selecionar esses elementos, vou deletar. Repara que eu estou deletando os elementos 2D, mas os 3D continuam. Né? Esse elemento que eu tinha qualificado lá para aparecer, eu vou voltar. Não quero que ele apareça. Ok, da mesma forma esse aqui eu retiro para ele aparecer. Ok, e se eu for olhar os elementos 3D, tá? Por exemplo, esse aqui que deve ser a moldura, se eu for lá na visibilidade, repara que ele não está qualificado para aparecer eu estou chamando aqui de corte, né? Na verdade é a planta baixa, no nível de corte da faixa de vista. Então eu vou acabar de estender essa linha aqui, remover restrições, não tem problema, né? Eu estou modificando o meu bloco. Eu estou fazendo aqui de uma forma bem simples. Na verdade, esse aqui ele pode ir até aqui, removo restrições. Eu posso desenhar outras linhas de modelo que comece aqui e termine aqui na parede, e fazer uma outra linha. Então, isso aqui é mais para, na verdade, eu teria que completar aqui, e depois pegar esses elementos. Vou pegar aqui o 3D, a cadeia de linhas, vou dar visibilidade para elas e vou determinar que ele está aparecendo em todos. Ele só vai aparecer, na verdade, na planta de corte.
ok? Na frente e atrás, e na esquerda e na direita, eles não vão aparecer. Esse corte, né, tanto faz ser um corte em planta, né, quanto um corte mesmo na vertical. E ele vai aparecer aqui em todas as resoluções. Então é importante, eu terminei de fazer, o que eu vou fazer? Salvo, quer dizer, eu acho que terminei, né? A gente tem que ficar fazendo a família e atualizando o projeto. Carrego no projeto, substituo a versão existente. E repare, eu ainda não tive um resultado satisfatório, né? Faltou alguns elementos, mas o interessante é vocês verem esse processo, né? Eu teria outros condicionantes, né? Lá na planta baixa, eu teria que colocar cotas, eu teria que dizer que esse afastamento é fixo, eu teria que dizer que ele é centralizado e assim por diante. Tá? De alguma forma aqui, esses elementos aqui não estão com a visibilidade correta. Eu esqueci de colocar aqui em planta, né? Salvo, carrego no projeto, substituo a versão existente. E aqui não tem jeito, eu vou ter que ficar indo e voltando no projeto até ter aqui, por exemplo, linhas, coloquei linhas de projeção, linhas ocultas, na verdade. Eu poderia colocar aqui janelas projeção. Salvo, carrego no projeto. Então repare, eu não vou fazer um modelo completo, né? Demoraria muito tempo. É mais para vocês terem uma ideia, né? Uma pergunta de um usuário aí do CAD-Norma Revit, né? Sobre como mudar a representação de planta, né? Esse seria o procedimento. Não é simples, mas uma vez feito, né? E você teria que fazer para cada família de janela. Uma vez feito esse procedimento, aqui tem muitos acabamentos a fazer ainda. Eu teria que colocar cotas de restrição, dizendo que esse tracejado tem uma distância fixa, dizendo que ele fica no meio da parede, tá ok? Então, uma série de restrições de trabalhos aí. O que tenho visto na prática é que as pessoas usam realmente o Revit como está. As próprias famílias do projeto Minha Casa Minha Vida, eles têm uma representação bem legal, bem trabalhada, tá ok? Repare que é uma representação simples. E já que a gente está mudando de sistema, né, estamos, vamos dizer assim, mudando do CAD para o Revit, a gente acaba abraçando também algumas modificações conceituais nos nossos projetos, que acabam sendo positivas, né? Porque aqui eu tenho efetivamente a representação do vidro, né, da moldura do vidro, da moldura do caixilho, tá ok? E aí eu posso simplesmente determinar o grau de visibilidade, em qual resolução que eu vou ter cada linha. Tá ok? É um trabalho árduo, tá? Mas se você quiser efetivamente manter o seu padrão de desenho, né, em 2D, as suas plantas, aí eu diria que é alguma coisa que vale a pena, tá ok? Uma grande jornada é feita de pequenos passos. Eu às vezes cito isso e é um grande fato, né? Como eu mencionei, dá um certo trabalho, mas se você agora está modificando, né, quem desenha com CAD sabe disso, né? Se a gente começar certo, a gente vai ter resultados positivos aí ao longo da nossa trajetória. E isso vai valer também para o Revit, né? Fez uma vez, faz direito, porque da próxima vez já vai estar pronto, né? Projeto a gente sempre tá correndo, está em cima da hora, porque a gente está perdendo um certo tempo agora para ganhar tempo lá na frente. Estão começando? Comecem certo, comecem com critério, façam suas famílias, façam a sua biblioteca, vai arrumando direitinho, né, porque isso vai te trazer um benefício muito grande no final, ok? Sinto não ter tido sucesso aí, né, porque eu também preciso coordenar o tempo de vídeo, né, com o conteúdo, mas se tudo correr dentro da expectativa, teremos aí o CAD-Norma Revit 2.0, já teremos esses blocos, ou muitos deles, né, bem trabalhados, ok? Grande abraço e até a próxima.